Olá, gente, tudo bem? Um bom feriado para vocês, né? Um bom 7 de setembro. É uma data muito importante, né, para o país, a independência do nosso Brasil, então é uma data muito emblemática. Ontem a gente falou, eu postei um stories falando um pouquinho sobre um termo que é muito usado, que a gente vê muito, é muito recorrente, né, no mundo dos vinhos, ou na ficha técnica do vinho, ou às vezes no rótulo, falando, esse vinho é um corte, esse vinho é um blend, ou esse vinho é uma assemblage. O que é isso, né? O que significa isso? E eu vi que tem muita dúvida, as pessoas têm muita dúvida entre os três termos. As pessoas acham interessante, né, saber então o que significa exatamente esses termos. Então eu decidi gravar esse vídeo para a gente explicar e ficar então disponível e mais acessível a mais pessoas, porque eu vi que é uma dúvida muito recorrente. Então, quando a gente fala de corte, esse vinho é um vinho de corte, ou é uma assemblagem, ou é um blend, a gente está falando de três palavras que possuem exatamente o mesmo conceito, ou seja, esse vinho ele é feito, ele é elaborado a partir de duas ou mais variedades de uva, tá? E como que é o percentual então de cada uma? Depende do estilo de produto que eu quero, né, que o enólogo busca, e depende das características que eu quero exaltar de cada uva. Por que que eu misturo as uvas? Na verdade, eu misturo os vinhos, porque cada uva ela é vinificada, ou seja, o vinho de cada uva é feito separadamente e depois eles são unidos, então, em percentuais que vão variar de acordo com aquilo que o enólogo busca, né? Então, assim, para eu decidir qual percentual eu quero de cada uva, de cada vinho, melhor dizendo, eu vou fazer uma análise sensorial. Então, o enólogo se reúne com um grupo, nunca é só ele, se reúne com um grupo e esse grupo vai avaliar então os diferentes percentuais de cada vinho naquele blend ou naquele corte ou naquela assemblagem. Tá? Então, são diferentes percentuais que são degustados para se chegar ao produto final, ao produto que se busca. Diferente disso, quando eu tenho um vinho que ele é varietal, né? Ou seja, eu tenho um vinho que ele é feito de uma única variedade de uva. Para isso, não necessariamente ele tem que ter só uma variedade de uva. Olha que confuso, né? Mas a nossa legislação, ela diz que para ele ser considerado um vinho varietal, eu tenho que ter no mínimo 75% daquela uva. Então eu tenho que ter no mínimo 75% de Merlot, 75% de Chardonnay, 75% de a variedade de uva que eu escolhi. E esses 25% restante, eu coloco daí as variedades que eu quiser nos percentuais que eu desejar. Então pode ser uma variedade, mais uma variedade, ou podem ser mais de uma. Pode ser 2, 3, 4 variedades. Isso fica a critério do enólogo que está elaborando o vinho. Então esse vinho ele é considerado varietal. Então se eu tenho no rótulo ali Montepulciano, pode ser que eu tenha Montepulciano, 75%, mas que eu também tenha outras variedades. Geralmente, se não tem no rótulo, na ficha técnica vem, né? Quais são as outras variedades que compõem aquele vinho. Mas 75% de uma variedade eu vou ter as características prevalentes dela, tá? Mas voltando ao corte, então, o que acontece? Geralmente vem no rótulo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Sangiovese, Montepulciano e Nero d'Avola. Nesse vinho aqui, eu tenho essas três variedades. Ele diz na frente, nem todo mundo coloca todas as variedades na frente, e ele traz aqui atrás também, ó. Neste corte, bem aqui, buscamos tal, tal, tal. Qual que é a ideia? Ele diz qual é a ideia do corte. É justamente exaltar as principais características, né, qualitativas de cada vinho, de cada uva naquele vinho. Essa é a intenção, né? Quando eu misturo, quando eu mesclo diferentes variedades, eu busco exatamente o que há de melhor em cada uma para poder então fazer aquele vinho redondo, aquele vinho harmônico, equilibrado, com as características aromáticas e também de qualidade que eu desejo, né? De acidez, de adstringência, de tanino, de todos os atributos que são necessários para o vinho, tá, gente? Então, eu acho que
eu esclareci um pouquinho mais, né? Espero que vocês possam compartilhar com mais pessoas esses conhecimentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, não hesitem em me procurar, né? No Instagram, via direct, via mensagem, como vocês preferirem. A gente tá aqui para conversar e para trocar um pouquinho de conhecimento, tá bom? Um ótimo feriado para vocês e até mais.